Olá, amigos da Ampulheta da História! Hoje mais uma interessante questão sobre o nazismo de Hitler, um ponto que se divide entre crença e o ceticismo. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal e dar aquela força. Lembrando que cultura e conhecimento ninguém tira de você. Rodando a vinheta. Hoje vamos trocar uma ideia sobre o lado oculto do nazismo, o lado obscuro e desconhecido. Claro que vamos dar uma pincelada nesses tópicos, porque seria impossível falá-lo em pouco tempo. Observo este lado oculto como uma vertente subcorrente do nazismo, entre a religiosidade, ocultismo, esoterismo, paranormalidade, história antiga germânica. Hitler fora um interessado no ocultismo. A suástica no Ocidente certamente nos remete ao nazismo. Os símbolos e yantras existem há mais de 5.000 anos. Símbolos sagrados correspondem à evolução espiritual da alma, expansão do universo, felicidade, saudação, sorte, a cruz gamada. O deus hindu Ganesha, para os indianos, tem esse símbolo na palma de sua mão. Em sânscrito antigo, é como se a suástica tivesse o significado de bem-estar. Seu pai Shiva usa esse yantra. Em diversos portais de templos sagrados encontramos este símbolo religioso com hastes, recurvas ou angulares. Este símbolo é um dos amuletos mais antigos, um dos 108 de Vishnu, representando os raios solares, a vida. A suástica, cruz gamada, símbolo visto em diversas crenças, religiões, cultos, os índios Hopi, os astecas, celtas, budistas, gregos, hindus, na pré-história, pintados em cerâmicas de Troia, Chipre. A suástica no Partido Nazista, adotada em 1920, antes do Partido Nazista estar no poder na Alemanha, emblema oficial do Terceiro Reich, do Partido Nacional Socialista Alemão, entre os nórdicos, símbolo se referia a uma runa. A suástica invertida, inclinada, braços voltados para o lado direito, em 45 graus. Seu sentido anti-horário, seus cantos apontam para cima. Passa a ser visto com uma associação ao fascismo, ao racismo, à supremacia branca ariana, origens da raça superior. Por outro lado, o lado negro, obscuro, o ódio, a destruição, o magnetismo pessoal, o domínio, um roubo de energias. O ponto crucial seria certamente o domínio da nova ordem do Terceiro Reich. A cruz curva, a suástica, aponta em sua nova versão, usada pelo partido em bandeiras, distintivos, braçadeiras, toda a propaganda nazista existente. Associada ao fascismo, símbolo de identidade ariana, Hitler subverte sua simbologia original. Hoje, sobrevive e cresce grupos com ideologias nazistas pelo mundo, motivo de grande preocupação. Em seu livro Mein Kampf, Hitler descreve: eu, enquanto isso, depois de tentativas inumeráveis, tinha colocado uma forma final, uma bandeira com um fundo vermelho, um disco branco e uma suástica preta no meio. Depois de tentativas longas, eu achei também uma proporção definida entre o tamanho da bandeira e o tamanho do disco branco, como também a forma e a espessura da suástica. O vermelho representaria o lado social, o branco, o pensamento nacionalista, e a suástica, a vitória ariana em relação aos judeus. Assim como os raios das insígnias da SS eram os símbolos das runas. Hitler, em sua insciência, falta de conhecimento, em seu próprio livro encontramos brutos erros de gramática alemã, e são muitos, reprovado em artes, um caos como político, um homem que até então não tinha influência, aparência, educação, insano psicologicamente, desequilibrado.
Como consegue grande influência e domínio de uma nação, chegando a ser visto como um salvador. Com carências precisas de fontes, há relatos que mencionam que crianças em orfanatos deveriam recitar: Führer, meu Führer, que me fostes enviado por Deus, protegei-me e mantei-me vivo por muito tempo. Salvaste a Alemanha da mais profunda miséria. A ti te devo o pão de cada dia. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz. Führer, não me abandones. Ou seja, um domínio mental extremo, um magnetismo em massa, para que o que falasse, ordenasse, fosse cravado como prioridade, sem direito a contestações nem críticas. Hitler nascera em um povoado austríaco, e talvez a única pessoa que tenha amado nesta vida seria sua mãe, Clara Hitler, falecida em 1907. Em 1906, descobriu um caroço no céu. Dores eram insuportáveis. Era atendida pelo médico judeu Eduardo Lorca. Clara, no início, não deu importância. Por sua religiosidade, aceitou seu destino. Acreditava que Deus assim quisesse. Uma época e região repleta de médiuns, videntes, o que certamente influenciou Hitler em interesses por estas questões. Os irmãos Schneider, que se tornariam 2 médiuns, nasceram na mesma região e dividiu com Adolf Hitler a ama de leite. No livro Hitler, Médium das Trevas, do autor Jean Prieur, editora Lanchartre, o autor aponta o vínculo de Adolf Hitler com o oculto, o domínio das trevas sendo impedido por forças superiores, uma obra para céticos e crentes. De J. H. Brennan, o livro Reich Occult, editora Madres, baseado em uma pesquisa com fontes, pistas, um material autêntico, teorias bem interessantes. Os nazistas e o ocultismo, de Paul Roland, também, da Madres, nos aponta fatos para a pesquisa. Hitler sabia onde queria chegar. Em sua estratégia de domínio e raça superior, da qual já existia e predominava na mente de muitos. Entre alguns, Winston Stewart, escritor, participante de grupos nacionalistas, extremistas e antissemitas, fora casado pela segunda vez com a filha de Richard Wagner. Guido von Last, ocultista, romancista, nascido em Viena. George Lance von, católico, escritor, historiador da religião, astrólogo, jornalista, um profundo antissemita, um precursor da ideologia nazi de raças. Era de pura aparência ariana, pesquisou por 30 anos, fundando a Ordem do Novo Tempo e o jornal Ostara, em Viena, bem fantasioso. Ostara é a deusa da fertilidade da mitologia nórdica, germânica, vinculada às festividades do equinócio, celebrações pagãs. Dizia ser os arianos os únicos seres humanos, olhos azuis, loiros, altos, brancos. O restante eram os símios de Sodoma, demônios saídos de God e Madonna. Dizia que os arianos somente haviam sido criados por Deus, dotados de poderes paranormais e com energia, chakras e órgãos elétricos, kundalini, sendo assim superiores. Uma louca voz profética. Seria a ariosofia, tribos teutônicas do norte da Alemanha. Teóricos racistas do século XIX referiam-se a arianos, indo-europeus, nórdicos e, em suas visões, povos alemães. O ocultismo seria o portal para o resgate do arianismo. O barão Rudolf von cria em 1912 a Sociedade Thule. Praticante de meditação, astrologia, numerologia e do sufismo, era um campo fértil para o desenvolvimento do esoterismo na Alemanha. Havia colunas astrológicas em toda a parte. Muitos charlatões surgiram, como Erich Jan Hanussen, um ilusionista que enganara a Hitler e ao alto comando nazista. Erich
era a sensação do povo alemão na época. Mentalista, criador de ilusões em seus espetáculos. Tinha contratados para ver o que havia nas bolsas das pessoas, do público, em seus shows e, com isso, falsas adivinhações. Previsões astrológicas em jornais, suas consultas eram uma fortuna. Foram um homem de confiança de Hitler, ensinando no oratório e no gesticular, hipnose, tudo isso, garantindo sua segurança. Dizia ser dinamarquês, mas era de origem judaica. Os dois eram íntimos, reuniões, faziam previsões através da quiromancia, principalmente dos caminhos a tomar politicamente. Em 1931 se torna muito popular, com previsões vistas como corretas. Acertou o prêmio de corrida em Berlim de 1932, mencionando o nome do vitorioso e de quem morreria no acidente competindo. Previu um incêndio de 1933 no Palácio do Parlamento Alemão 24 horas antes. Seria previsão ou sabia da intenção verdadeira do incêndio? Conseguia enganar a Hitler, mas não previu seu assassinato. Após o incêndio, denúncias de seus inimigos. Na verdade, falaram que Erich era judeu e se chamava Stein Schneider. Foi um homem muito rico através de seus espetáculos. A Sociedade Grega, nome de uma ilha mística, um grupo de ocultistas tendo como fundador Adam Alfred Rudolf, Principados Drusos, país místico lendário da Grécia Antiga, a raça dos hiperbóreos alemães. Quem tivesse esse poder iria controlar o mundo, com influências de magia tibetana, budismo, botanismo, vanato, magia tântrica, tinha como símbolo uma daga. No Brasil, este grupo atuou até 1969, ressurgindo com novas lojas no presente. Recomeçou no século XX a divulgar o antissemitismo e a propaganda anti-republicana. O Barão, um ocultista alemão, afirma ter a chave para a realização espiritual. Esta ordem existe até os dias atuais com milhões de adeptos. Hitler frequentava a ordem, buscou conhecimentos, tornou-se grão-mestre cátaro, foi iniciado na sociedade Thule. Não havendo evidências concretas da frequência de Hitler no grupo, ficava como realmente teria de ser, oculto, escondido. Hitler fora um leitor fiel ao jornal Ostara. Não fumava, não bebia bebida alcoólica, não comia carne, baseava-se na doutrina cátara de pureza, se espelhando em Atila ou Uno. Em outro lado, muitos o consideravam vegetariano. Contestam esse ponto. Seu médico prescrevia uma dieta saudável, leve para a sua saúde. Era apenas isso. Mas Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, queria colocar Hitler como Deus, distorcendo assim os fatos, colocando-o como um ser perfeito. A propaganda hitlerista era baseada no que hoje conhecemos como fake news. Segundo Alan Bullock, historiador britânico, biógrafo, em seu livro Hitler, um estudo de tirania, o mesmo mantinha a preferência em leituras de seu interesse, assuntos de astrologia, pêndulo, rabdomancia, conhecida como radiestesia, Roma Antiga, ocultismo, yoga, hipnotismo, religiões orientais, pesquisas espíritas, mediunismo, adivinhações e reencarnação. Fascinado por vidas anteriores, estudos o levam ao interesse do Santo Grau, em que seu ídolo, Richard Wagner, se serviu para um enredo de uma ópera. Entusiasmado com a lenda e os escritos de um poeta de língua alemã, com várias obras épicas, poemas líricos, como Menestrel, era do século XIX, Wolfram von Schäfer. Indo da teoria à prática, recorrendo a estas interpretações para seus feitos, vamos lembrar que toda e qualquer ciência pode ser usada de forma positiva ou negativa, dependendo da busca e do ideal que cada indivíduo busca em particular.
seja a luz ou as trevas. A roda nazista rodava enquanto o sangue e assassinatos de inocentes eram derramados. Teria algo a ver com esses preceitos ao oculto? Ninguém pode afirmar. Como se refere o dito popular, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. A literatura e o cinema sempre mostraram a busca dos nazistas pelo oculto, como a saga de Indiana Jones. Em um texto de Hermínio Miranda, de 1976, o Reformador, menciona que um deprimido jovem, recusado no curso de artes, arquitetura, com problemas de bronquite, vivendo em um quarto de uma pensão simples, ao visitar o Museu de Hofburg, em Viena, se depara frente a um objeto do qual muitos visitantes rodeavam. Uma lenda ligada a uma lança, a lança do destino. Atenção, uma lenda em que dizia que quem a possuísse e desvendasse seus segredos, possuiria, teria o poder de se tornar o senhor do mundo, o destino do mundo em suas mãos, fosse para o bem ou para o mal. A lança seria a mesma que o centurião romano Gaius Cassius Longinus teria cravado no tórax de Jesus, mencionado no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 36. Herodes também teria sido o primeiro a ficar com a lança. Constantino, Justiniano, Papa VIII, Carlos Magno, Alexandre o Grande, Otto Grande, Frederico Barbarossa, por 1000 anos passou por 45 imperadores. Existem apenas 3 lanças sagradas: a da Armênia, exibida a cada 7 anos, que não é a do Cristo, nem romana é. A segunda, do Vaticano, não é apresentada nem permitida a realização de testes. É a romana, mas não afirma ser a da crucificação. E a lança de Viena, da qual nos referimos, mais próxima da história da crucificação, em prata e ouro, um revestimento em ferro com o símbolo do peixe, símbolo do cristianismo, com letras que podem significar Jesus Rex, Jesus Rei. Tem, segundo crença, o poder sagrado do bem, como a maldição e o poder do mal. O jovem enlouqueceu com as palavras do guia do museu. O motivo para mergulhar nos próximos anos em pesquisas na biblioteca sobre o assunto, envolvendo em mistérios profundos e sombrios no campo da espiritualidade. Esse jovem era Adolf Hitler. Não há dúvidas da história oculta e secreta do nazismo. Viajamos assim entre a fé, crença e ceticismo. August Kubizek, conhecido de Hitler desde 1904, em uma ópera, se tornou seu melhor amigo. Dividiu até o quarto que morava, em 1908 aproximadamente. Vale muito ler seu livro, O Jovem Hitler que Conheci. Menciona que Hitler, aos 15 anos, havia incorporado uma entidade. Agarrou-lhe as mãos, com os olhos sobressaltados, mãos trêmulas, mencionando em sua obra: era como se outro ser falasse de seu corpo, e o comovia tanto quanto a mim. Não era de forma alguma o caso de uma pessoa que fala entusiasmado pelo que diz. Ao contrário, eu que o ouvia atônito e emocionado, o que jorrava com uma força primitiva, como enxurrada, rompendo diques. Suas palavras irrompiam dele. Ele invocava em grandiosos e inspirados quadros o seu próprio futuro e o de seu povo. Falava sobre um mandato que um dia receberia do povo para libertá-lo da servidão aos píncaros da liberdade, missão especial que em futuro seria confiada a ele. Sinistro, né? Seria Hitler um médium aliado a energias negativas, destruidoras? Seria um louco desconhecido, sem um futuro aparente pela frente? Algo entre obsessão e loucura? Deixe nos comentários a sua opinião. O certo é que por esses fatos Hitler sabia certamente que o sangue em suas veias seria o caminho do espírito de ascensão do povo alemão. Após a invasão da Áustria em 1938,
Hitler diz: a providência me incumbiu da missão de reunir os povos germânicos, com a missão de devolver a minha pátria. Vivi por ela e creio que cumpri. Hitler era o xamã. O xamã era o líder. E isso era algo muito perigoso. Hitler enviou expedições ao Tibete no final dos anos 30. Aceitavam a teoria do gelo cósmico como explicação do todo. História, cosmologia, inventada ou supostamente um de seus criadores, o engenheiro austríaco Hans Horbiger, um astrônomo amador nascido em Viena. A teoria do mundo congelado, cosmo glacial, sendo autor de um livro em 1913. Himmler foi um dos maiores defensores dessa teoria. A Tropa de Proteção, uma organização paramilitar ligada ao Partido Nazista, em 1925, Himmler ingressa nessa unidade. Cresce muito em 1920, até 1929, sob o próprio comando de Himmler. Em 1932 eram cerca de 52 mil integrantes, oficiais escolhidos pela dita pureza racial. Surgia rituais pagãos, símbolos ocultistas. O sacerdote Karl Maria Illigut era o mago de Himmler. Na obra As Raízes Ocultas do Nazismo, Nicholas Clark menciona: nessas ocasiões o sacerdote empunhava uma bengala de marfim amarrada a uma fita azul, com símbolos em runas, letras nórdicas, celebrando também o solstício de inverno, como faziam os antigos povos germânicos. Gnosticismo pagão florescem no mundo mediterrâneo no século II d.C., mas há quem ache que seja anterior ou contemporânea ao cristianismo. Seitas heréticas que alegavam possuir conhecimentos especiais, gnoses. Para Himmler, o sobrenatural era fato, e do mesmo queria proveito. Recrutas da SS eram levados à floresta para se comunicarem com espíritos, local perfeito para práticas ritualísticas e espiritualistas, auxiliado a um exército espiritual, sobrenatural. Himmler exigia a renúncia ao cristianismo e que aderissem ao paganismo, se convertessem. Via no passado histórico da Alemanha a glória, o poder e a soberania. A raça suprema, quando derrotaram os romanos, evocavam espíritos guerreiros destas lutas. Queria culpar o declínio germânico e seus fracassos aos judeus. Foram suas vítimas. Não os viam somente como raça inferior, mas anti-raça. Raça, termo denominado para designar humanos no âmbito biológico, identificação de categorias sociais usada historicamente atrás. Etnia, parte do âmbito cultural, grupo étnico, definição humana, língua cultural, religião, costume, semelhança genética. Exemplos de etnia: os romá, cigano, grupo étnico também perseguido e assassinado no nazismo. No nosso canal Ampulheta da História, encontramos um vídeo sobre o Holocausto dos Romá, dos ciganos. O outro personagem deste contexto é o capelão da Marinha, Ludwig Müller, associado ao nazismo desde 1920, da Igreja Evangélica Alemã. Em 1934, passa por conturbações, desentendimentos internos entre sua base, o que leva a Igreja do Reich a ser única ideologia nazista. Müller é bispo da Igreja do Reich. Seguia um cristianismo positivo e o revisionismo que considerava Jesus Cristo ariano. Afirmava que o cristianismo havia se corrompido pelos judeus e a nova ordem cristã não poderia ter nenhum elemento judaico, que a perseguição aos judeus seria abençoada por Deus. Escrever a Bíblia era sua tarefa, retirando todos os elementos judaicos, tudo que pudesse ter ligação ao judaísmo, inclusive palavras hebraicas. E pergunto: o que sobraria então? Não mais seria bem aventurados os mansos no Sermão da Montanha, sendo bem-aventurados os guerreiros. O cristianismo deveria ser de base germânica e o pacifismo uma blasfema contra Deus. No ano de 1933, nazistas assinam uma concordata com o Vaticano. Este documento se referia a não interferir na Igreja Católica, mas com isso o Vaticano reconheceria o regime nazista de forma diplomática.
Em 1935 se cria o Ministério para Assuntos da Igreja. Temos outro vídeo no canal Ampulheta da História sobre um filme que retrata este fato, O Nono Dia. Seria o ocultismo a porta principal para a ascensão do nazismo? O motivo de Hitler ter escapado ileso de tantos atentados ou apenas meras coincidências? Uma delas, quando criança, um padre o teria salvado de se afogar em um lago gelado. Deixem suas opiniões. Inscrevam-se no canal Ampulheta da História. Lembrem-se que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se.